Saudações a todos! Sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Nossa conversa hoje será muito interessante. Apóstolos e discípulos de Jesus. Quem foram os homens que nosso Senhor escolheu? Homens comuns, sabe? Pescadores, coletores de impostos, que deixaram tudo para seguir o Mestre. Foram testemunhas da ressurreição, né? Com a missão de levar o Evangelho ao mundo, enfrentando perseguições e até martírios. Exatamente. É uma jornada de fé, assim, extraordinária, marcada por muito sacrifício. As vidas e, em muitos casos, as mortes deles são testemunhos poderosos de lealdade. Vamos explorar um pouco as narrativas sobre esses homens, né? Começando pelos primeiros que foram chamados. Isso, vamos lá. Começando com André, o irmão de Pedro, pescador de Betsaida. Ele era, na verdade, o discípulo de João Batista I, né? Foi um dos primeiríssimos a seguir Jesus e foi ele quem trouxe Pedro. Sim, e a tradição diz que ele pregou na Grécia, na Ásia Menor, e o fim dele teria sido em Patras, na Grécia. Dizem que foi martirizado numa cruz em forma de X. Numa cruz em X, nossa. Pois é, aí que ele ficou pregando ali por 2 dias antes de morrer. Uma história bem forte. E Pedro, antes Simão também, pescador lá de Cafarnaum. Pedro, figura central, sem dúvida. Chamado depois daquela pesca milagrosa, né? Ele se tornou uma figura-chave. Presenciou muitos milagres, a transfiguração, até andou sobre as águas. E também teve a queda, a negação. Mas foi restaurado, né? Isso é importante. Com certeza. E depois do Pentecostes, liderou a igreja primitiva, fez curas. A tradição mais forte aponta para o martírio dele em Roma, Roma. na perseguição de Nero. Exato. Dizem que foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele mesmo. Achava que não era digno de morrer como Jesus. Que intensidade. E temos também Tiago, filho de Zebedeu, conhecido como o maior, para diferenciar do outro Tiago. Irmão de João, pescador também. Sim, Tiago Maior. Ele fazia parte daquele círculo mais íntimo de Jesus, junto com Pedro e João. Estava na Transfiguração, no Getsêmani, era um líder fervoroso em Jerusalém. E olha, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. O primeiro. Como foi? Decapitado, por ordem do rei Herodes Agripa I, lá por volta do ano 44 d.C. E o irmão dele, João, o discípulo amado? Ah, João, também pescador, também do círculo íntimo, uma figura muito próxima de Jesus. Ele estava lá na crucificação, né? E Jesus confiou a ele o cuidado de Maria, sua mãe. Isso. E a tradição o associa a qual evangelho? Ao quarto evangelho, além de 3 epístolas e o livro do Apocalipse, que ele teria recebido a revelação enquanto estava exilado na ilha de Patmos. E a morte dele? Foi martirizado também? Tradição mais comum diz que não. Dizem que ele sobreviveu a uma tentativa de martírio, tipo jogado num caldeirão de óleo fervente, mas saiu ileso. E que morreu de causas naturais, bem idoso, lá em Éfeso. O único dos 12 originais, segundo essa tradição, a morrer de velhice. Interessante. Vamos para Filipe, de Betsaida também. Filipe, chamado diretamente por Jesus, é conhecido por aquela curiosidade, né? Quando ele pediu, mostra-nos o Pai. Sim, e foi ele quem levou Natanael a Jesus. Isso. Pregou na Ásia Menor, na Frígia. Sobre a morte dele, as histórias variam bastante, sabe? Variam como? Alguns dizem morte natural, outros falam em enforcamento, apedrejamento ou até crucificação em Hierápolis. Não há um consenso forte. E o Natanael que ele chamou, que provavelmente é o Bartolomeu, né? Exato, Bartolomeu, muito provavelmente o Natanael de Cana. Aquele que começou meio cético, lembra? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembro, mas Jesus o viu debaixo da figueira e ele logo reconheceu Jesus. Isso. A tradição diz que ele pregou bem longe na Índia e na Armênia. E o martírio dele, segundo a tradição, foi particularmente brutal. Dizem que foi esfolado vivo e depois decapitado na Armênia. Nossa, que coisa horrível. E Tomé, o dídimo, o incrédulo. Tomé ficou marcado pela dúvida da ressurreição, né? Mas quando viu Jesus, fez aquela confissão poderosa: Senhor meu e Deus meu. Ele também levou o evangelho longe. Há tradições fortes que o colocam pregando na Mesopotâmia, Pártia e principalmente na Índia.
E o fim dele? Martirizado na Índia, em Milapor. A tradição diz que foi perfurado por lanças. E Mateus, o Levi, coletor de impostos. Ah, Mateus. Uma profissão bem desprezada na época, né? Trabalhava para os romanos, mas largou tudo na hora que Jesus o chamou. Segue-me. E ele seguiu, autor do evangelho que leva o nome dele, né? Com foco em mostrar Jesus como o Messias prometido aos judeus. Exatamente. Pregou na Pérsia, na Etiópia. A tradição mais comum fala em martírio na Etiópia, morto à espada. Embora alguns relatos surgiram morte natural. Temos também Tiago, filho de Alfeu, o menor. A gente sabe menos sobre ele, né? Bem menos mencionado, sim. Possivelmente era parente de Jesus e se tornou um líder importante na igreja de Jerusalém, autor da Epístola de Tiago. O martírio dele, segundo relatos, foi em Jerusalém, por volta de 62 DC. Dizem que foi jogado do pináculo do templo. E sobreviveu à queda? Parece que sim, mas aí foi apedrejado e golpeado até a morte lá embaixo. Terrível também. Em Judas Tadeu, ou Lebeu. Isso, Judas, filho de Tiago ou Tadeu, provavelmente irmão do Tiago menor que acabamos de falar. Autor da pequena epístola de Judas. Pregou na Mesopotâmia, Líbia, Pérsia. A tradição diz que foi martirizado na Pérsia junto com Simão o Zelote. Como ele morreu? Morto a golpes de machado ou clava, segundo a tradição. Falando no Simão Zelote ou Cananeu. O que significa Zelote? Provavelmente indica que ele pertencia ou pelo menos simpatizava com o grupo nacionalista judaico dos Zelotes, antes de seguir Jesus, um grupo bem radical contra a dominação romana. Entendi. E ele pregou onde? Há tradições que o colocam pregando na África e até mesmo na Grã-Bretanha, mas isso é menos certo. O martírio, como disse, geralmente é associado ao de Tadeu, na Pérsia. E como ele teria morrido? A tradição mais conhecida diz que ele foi serrado ao meio. Cerrado ao meio. Meu Deus! Tanta violência. E chegamos a Judas Iscariotes. Judas, o traidor, era o tesoureiro do grupo, né? Entregou Jesus por 30 moedas de prata. O remorso o consumiu depois. Ele tentou devolver o dinheiro, jogou as moedas no templo e, bem, tirou a própria vida. Se enforcou, né? Como Mateus relata. Sim, Mateus diz que ele se enforcou. O livro de Atos descreve uma queda que resultou na ruptura do corpo dele. Ele é chamado de o filho da perdição, né? Uma referência clara à sua traição e ao seu destino trágico. Com a perda de Judas, o grupo dos 12 ficou incompleto. Exato. E aí, em Atos, vemos que os 11 apóstolos restantes sentiram a necessidade de completar o número. Eles escolheram Matias, Matias, quem era ele? alguém que acompanhava Jesus e o grupo desde o batismo de João até a ascensão. Era um requisito importante. E como foi a escolha? Fizeram a oração e lançaram sortes entre ele e outro discípulo, José, chamado Barsabás. E a sorte caiu sobre Matias. E o que aconteceu com Matias depois? As tradições sobre ele divergem bastante. Algumas dizem que foi apedrejado na Judéia, outras que evangelizou na Etiópia e foi martirizado lá. Não temos tanta certeza. E não podemos deixar de falar de Paulo, né? Saulo de Tarso. De forma alguma. Paulo é fundamental, embora não fizesse parte dos 12 originais. Ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Mas teve aquela conversão impressionante no caminho de Damasco. Exatamente. E se tornou o apóstolo dos gentios. Fez viagens missionárias extensas, plantou igrejas por todo o Império Romano, escreveu boa parte das cartas do Novo Testamento, uma figura gigante. E o fim dele? Preso em Jerusalém, apelou para César por ser cidadão romano e foi levado a Roma. A tradição é bem forte em dizer que ele foi martirizado lá, durante a mesma perseguição de Nero que vitimou Pedro. Mas como cidadão romano, a morte foi diferente, né? Sim, a cidadania romana geralmente o poupava da crucificação. Ele foi decapitado, provavelmente por volta do ano 67 depois de Cristo. Uau! Que trajetória! De perseguidor a um dos maiores apóstolos. Uma transformação radical, movida por um encontro com Cristo ressuscitado. É. Assim conhecemos os apóstolos e discípulos de Jesus. Que profundo! Se perdeu o filho da perdição e a vida e martírio de homens dos quais o mundo não era digno. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes, juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.